Eu estou seriamente repensando meu posicionamento a respeito do Estado poder proibir ou não certos tipos de substâncias. Vejamos essa bela matéria dos jovens que são o futuro do Brasil. Gastei toda a herança de minha mãe de 300 mil reais. Fiquei tão deprimida que meu leite secou, desviciada em apostas. Em apenas 2 anos, uma assistente de controladoria de 34 anos acumulou a dívida de 500 mil reais jogando em caça-níquel eletrônico. Em 4 meses, o salário dela deixou de bastar para sustentar o jogo e ela contratou um empréstimo de 15 mil junto ao banco. Tudo foi gasto em dias de jogo. Esse outro aqui foi pior, ó. Um goiano de 29 anos chegou a dever cerca de 500 mil reais a agiotas e a amigos ainda antes do jogo ser legalizado. A situação o motivou a se mudar em agosto de 2019 com a ajuda dos pais para a Itália, onde ele pediu dupla cidadania. A minha posição em certos assuntos sempre foi nunca, jamais, em hipótese alguma, dê a chance do Estado te proibir de fazer ou não algo. Mesmo que tu queira ou não, o Estado não deve proibir certas coisas. Entretanto, agora eu já tô começando a pensar que o Estado deve ditar para as empresas que elas escrevam ovo na caixa de ovo, porque senão as pessoas não vão conseguir entender que tem ovo dentro de uma caixa de ovo. É claro que eu tô brincando, acontece que por eu desprezar regras estúpidas e ter alto QI para perceber que jogos de azar e certas substâncias convém e às vezes não convém, depende, tudo depende, né? Por eu ter o alto QI, eu fico pensando que todas as pessoas também vão perceber a realidade desta forma e a verdade não é esta. Claro que existe um problema que é o seguinte, a gente vai ou não proibir o álcool, por exemplo, de ser vendido nos mercados, aspirinas, paracetamol, etc. Porque as raízes históricas da proibição da cannabis no Brasil são raízes racistas. Até hoje a gente mantém um negócio que iniciou puro racismo. Novamente, a gente tem que entrar em um consenso como sociedade. Proibir, por exemplo, o álcool ou deixar outras substâncias que são menos piores do que o álcool serem liberadas. Tudo isso é questão de debate, entendeu? A gente tem que escrever mesmo ovo na caixa de ovo. O que eu vou falar soa meio ridículo, mas é provavelmente o que vai ser a solução para o futuro. Pessoas com autocontrole e alto nível de inteligência terão mais liberdade para, sei lá, experiências de consciência alterada e pessoas cujo cérebro não consegue colocar freios nas ações não poderão usufruir disso. Por quê? Porque não conseguem se controlar. Estudando a história, eu percebi o seguinte: a humanidade ela sempre buscou festejar com alterações de níveis de consciência. Ah, a gente tá feliz porque venceu não sei o que. Vamos beber. A gente vai entrar em guerra. Vamos usar opioides para ficar mais poderosos e vencer na guerra. Isso é histórico, tá? Milênios e milênios de anos as pessoas procuram cogumelos para comer e alterar seu estado de consciência. Carl Sagan, um cientista brilhante, ele chegou a escrever ensaios sobre como a cannabis ajudava ele na criatividade. Isto é, como é que tu vai proibir Carl Sagan de produzir mais ciência se isso impulsiona a criatividade dele? Claro que essa regra não pode se aplicar ao tolo que quando utiliza essa substância fica tolo e aí não quer fazer nada e aí é um peso para a sociedade. Então, existem graduações como a gente vai classificar os seres humanos. Se um tem autocontrole e o outro não, o que a gente pode fazer? Ah, a gente vai proibir todos, inclusive os que podem impulsionar a ciência. Loucura, loucura, loucura. Isso são debates que a gente tem que ter inevitavelmente. Eu sei que é meio dolorido se alguém descobrir que não tem capacidade de lidar com certas substâncias. Eu sei que é meio dolorido, sei lá, achar que como tu não quer utilizar um negócio, a gente tem que proibir Carl Sagan. Eu sei que tudo isso dói pra todo mundo e as pessoas berram e choram e me xingam, mas são coisas que a gente tem que debater. E ponto final. Livre mercado de ideias é o nome do negócio que eu acredito, tá? Isto é, liberdade de expressão para debater. Por exemplo, a galera meteu uma pressão em mim quando eu disse que era a favor da mesma posição do Boulos, de legalização de certas substâncias. E aí isso me fez procurar algumas matérias a mais que me fez repensar muito sobre o meu pensamento.
Algumas pessoas já foram abomináveis. Vou me desinscrever do canal. Por quê? Porque são incompetentes e não entendem que uma pessoa pode mudar sua opinião. Nem sempre eu pensei assim e não é garantia que eu vá continuar pensando assim amanhã. Esses lixos ditadores. Se tu não pensa igual a mim, eu vou embora daqui. Isso são lixos. Por quê? Porque se tu não é capaz de conviver com quem pensa diferente de ti, tu não é melhor. Aliás, tu é bem pior que um animal. A maioria dos animais tem comportamentos gregários e tu sequer conseguiu chegar no nível animalesco. Eu estudo com os sujeitos que eu discordo assim, ó, com clareza de detalhes, com clareza. Eu discordo muito de certas coisas do Hélio Couto, eu discordo totalmente do Alisson Mascaro, eu discordo de muitas coisas do Carlos Nogueira. Eu concordo com muitas coisas que, por exemplo, o Olavo de Carvalho fala. Aí, só porque eu concordo mais com o Olavo, eu tenho que estudar especificamente com ele e ser um total alienado em todas as outras coisas. E todo mundo que falar uma coisa que contradiga assim, a menor vírgula do Olavo, não vai existir. Isso é coisa de criança, de idiota, entendeu? E por fim, pessoal, todo mundo que tem problemas com apostas, com dinheiro, com grana, todo mundo que tá ferrado financeiramente, leia este livro. E ponto final. Resolva todos os seus problemas lendo este livro aqui, ó. E pra ti que não tá ferrado na vida e já tem um vislumbre do que quer ser, aprenda a criar estratégias. Aí tu tem que clicar no primeiro link da descrição para conhecer o Renascer dos Estrategistas.